Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Rose Berens. E eu sou Robson Zeda. Estamos no segundo dia da nossa 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia. Estamos felizes com a companhia de vocês através das redes sociais. O tema central de nossa Semana Espírita é Psicologia e Espiritismo, Fronteiras do Saber. O que será que Luciano trará para a gente, hein, Robson? A expectativa é boa. Vamos convidá-los. Geisa Cruzoé e agora Luciano Menezes. Seja bem-vindo à nossa casa. Antes de passarmos a palavra a eles, que tal vivenciarmos uma experiência diferente? Vamos nos conectar? Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire suave e lentamente. Imagine à sua frente uma pequena bola de luz azul do tamanho de uma maçã. Ela está a cerca de 1 metro de distância e brilha suavemente, sem cansar seus olhos. A presença dessa luz lhe deixa tranquilo, calmo e com a sensação de harmonia profunda. Olhe fixamente para a luz. Perceba que ela está se transformando. Ela vai se modificando e aparecendo uma face. É uma pessoa bonita e se apresenta a você. É uma mulher que lhe diz ser sua protetora. Ela fala de forma penetrante e meiga. Diz que sua vida pode ser melhor do que vem sendo. Fala que gostaria que você a ouvisse mais. Diz que a felicidade que você procura pode ser encontrada com a ajuda dela. Pede-lhe que você confie mais na vida e que acredite que você é importante para tudo o que existe em sua volta. Pede que você a busque mais, principalmente nos momentos em que se sinta infeliz. Ela aproxima-se de você para abraçá-lo. Você sente a energia do seu abraço. Seu coração se enche de amor e, aos poucos, você sente que abraça a si mesmo. Ela se diluiu em você, deixando seu perfume e sua paz. Agora respire fundo, lembre-se dela e abra os olhos. E então, como vocês estão? Foi um momento maravilhoso, não foi? Desejamos que este momento tenha proporcionado uma abertura para a ampliação de sua consciência. Vamos juntos assistir o vídeo de nossa casa e logo em seguida o vídeo da 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia. A Fundação Lar Harmonia é uma entidade sem fins lucrativos, criada a partir de 1994 com o objetivo de agregar pessoas, reunir pessoas com interesse em proporcionar algo de útil para a sociedade e, sobretudo, levar as pessoas a uma consciência do porquê e para que estão aqui nesta vida. Começamos com um projeto educacional. A nossa ideia era atingir a criança inicialmente, para que esta criança, sendo formada aqui, pudesse um dia ser um cidadão capaz de levar a sociedade a um processo de transformação para a melhoria das condições de vida. Então nós criamos uma creche escola. Essa creche não só atingiria a criança, como também os seus pais, a sua mãe, desobrigando-se dos cuidados diários, entregaria isso à instituição e poderia trabalhar. E para que essa mãe e esse pai trabalhassem, nós criamos oficinas profissionalizantes. Essas oficinas iriam oferecer algum tipo de atividade, de profissão, de conhecimento
para que esses pais pudessem trabalhar. Então nós temos várias oficinas em andamento aqui na Fundação. A creche escola, as oficinas, que buscamos parceiros para cada uma das nossas oficinas. Uma delas, a oficina de balé. Então, nós procuramos levar para a comunidade carente o balé, visando levar à criança um gosto clássico, uma disciplina, algo que pudesse melhorar a autoestima daquela criança que vive em condições às vezes degradantes. Para que nós tivéssemos um grupo de pessoas aqui trabalhando, dedicando, dando as suas horas, nós criamos também um serviço de voluntários. Temos vários voluntários na Fundação Lar Harmonia para a prestação dos seus serviços. É a sociedade ajudando a sociedade. Criamos também, desde 1996, um atendimento médico gratuito. Esse atendimento médico é feito à criança e à sua família e à própria sociedade. São muitos voluntários médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde atendendo a população gratuitamente. Além disso, nós criamos um atendimento psicológico, temos um núcleo de psicologia, muitos profissionais trabalhando, buscando dar a essa sociedade um ponto de equilíbrio, uma forma de entender a própria vida e os seus processos. Além desses serviços, nós criamos um SAC, um Serviço de Atendimento ao Cidadão, em convênio com o Estado, em convênio com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Há uma Casa de Justiça e Cidadania, onde as pessoas aqui vêm trazer suas demandas, seus litígios, suas querelas com a sociedade e com outros indivíduos, então nós damos um atendimento preliminar. A Fundação Lar Harmonia também possui uma editora e distribuidora de livros. Esses livros visam disseminar ideias que levem o ser humano a uma autoconsciência, a um processo de autotransformação e de espiritualidade. A edição desses livros é para custear as obras da Fundação Lar Harmonia. Todos os autores doam os seus livros para a nossa instituição poder não só disseminar ideias, quanto captar recursos para os seus projetos sociais. Outro projeto que nós temos que visa captar recursos é um bazar permanente. Recebemos doações de roupas, sapatos, bolsas e outros objetos e vendemos a preço bem acessível para que esses recursos possam ser utilizados para os nossos diversos projetos. Também estamos construindo um lar de idosos. Esse lar de idosos visa abrigar pessoas que não tenham condições de moradia, não tenham família e necessitem de um espaço para viver, um centro de convivência do idoso, onde ele possa aprender regras de convivência, a entender a vida como algo diferente do que ele aprendeu durante todo o processo existencial. Também estamos construindo um centro de reabilitação de sequelados em AVC. É importante dizer que todos esses serviços são prestados gratuitamente, porque a Fundação é uma entidade sem fins lucrativos, que busca, através de parceiros, pessoas físicas, empresas, pessoas jurídicas, oferecer esses serviços à comunidade, que visa dar à sociedade condições da própria sociedade de resolver os seus problemas. Consta, então, esta possibilidade de uma reorganização social, uma melhoria das condições de vida do cidadão. O conhecimento da mente humana ainda se encontra tímido, pois se procura no cérebro o que pertence a outra dimensão de realidade. Por outro lado, o espírito também é um ilustre desconhecido da ciência, que reluta em não admitir sua existência e imortalidade. Tratado como um ser pertencente à fé, o espírito é relegado ao terreno pantanoso da dúvida simplória.
O saber psicológico trata do comportamento e dos processos psíquicos que envolvem o pensar, o sentir e o agir humanos. Da mesma forma, o Espiritismo trata da imortalidade do espírito e de suas relações com outros que se encontram em diferentes dimensões existenciais. Tanto a psicologia quanto o Espiritismo estudam a mente, veículo necessário para a produção de toda manifestação humana. Os dois saberes contemplam o estudo da mente e suas implicações na vida em geral. Quando a psicologia compreender o espírito em sua singularidade e como forjador de personagens, e o Espiritismo apresentar-se além da roupagem religiosa, certamente teremos uma melhor percepção da imortalidade como inerente à pessoa humana. É hora de unirmos os propósitos de ampliação da consciência, para vislumbrarmos horizontes mais largos na visão do sentido e do significado da vida, atingindo o conhecimento da dimensão espiritual que deu origem à sociedade em que vivemos. Juntos, a psicologia e o espiritismo poderão oferecer ao mundo a saída para as angústias humanas, conduzindo a consciência para além da estrutura cerebral que lhe serve de veículo e manifestação. O Espírito é o Senhor do Universo, lídimo representante da divindade. Vamos à entrevista, desejando que ela seja em solo fértil. Olá, boa noite. Estou aqui muito alegre em receber Luciano Menezes, psicólogo, palestrante espírita, trabalhador da Casa do Centro Espírita Joana de Ângeles, Casa de Redenção Joana de Ângeles, não é isso, Luciano? Isso. Luciano, seja muito bem-vindo à nossa Semana Espírita. E estamos aqui para falar sobre os avanços da psicologia e da espiritualidade. Então, Luciano, quando você foi convidado para vir conversar com a gente sobre esse tema, isso mexeu com você? Que pensamentos você teve? Que sentimentos afloraram nesse momento? Falar sobre os avanços da psicologia e a espiritualidade em pleno século XXI, do jeito que estamos, né? Bom, Geisa, primeiro eu quero agradecer muito o convite, né, que a Adenauer me fez. Também olhar para você como alguém que começou a ter contato comigo, eu não lhe conhecia e eu me sinto muito à vontade, você é muito bacana, a sua energia é muito boa, me fez bem, né? É muito legal estar conversando com você, estar dividindo com você essa responsabilidade que é nossa, tanto sua quanto minha, da gente fazer o melhor possível para esse público que nos assiste. Agora, com relação ao convite, quando a Adenauer me ligou, eu senti uma tontura, né? Na hora que ele falou comigo, né? Porque a Adenauer, eu tenho uma referência nele muito grande, muito importante, e tenho desenvolvido bastante isso comigo, e vi o nível de responsabilidade. Vejo isso como uma grande oportunidade da minha vida, porque eu não imaginava ser chamado, ser convidado, sobretudo para falar uma temática de psicologia. Eu sou recém-formado, embora eu já trabalhe com psicologia há um tempo, mas tenho de formação 3 anos, já fiz pós-graduação, então me sinto ainda como alguém incipiente, começando a entender alguma coisa sobre Jung. Então, para mim e de psicologia. Então, para mim é uma honra muito grande. Vou dar o melhor de mim, vou fazer o melhor possível dentro do quadro do que a gente vai estar construindo aqui hoje, tá bom? Então, estou muito feliz por esse convite e muito obrigado. Ok, Luciano. A gente aqui agradece a sua participação aqui na nossa Semana Espírita, aqui em nossa casa. Luciano, eu queria, para a gente começar, se a gente vai falar dos avanços da psicologia, então é importante que a gente pense, faça um retrospecto disso, né? Como é isso ao longo do tempo? Psicologia, ciência, psicologia, profissão.
E como é isso ao aham. longo do tempo? Será que avançou, não avançou? Contribui É, para o progresso da humanidade? Você acha que a psicologia tem contribuído para que o ser humano seja um ser humano melhor, um espírito melhor aqui nesse não orbe? poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente. E a gente entende que todas as ciências terminam contribuindo para a evolução do ser humano, né? O personagem que está encarnado, a ciência leva ele a caminhar mais para frente. Isso não seria diferente na psicologia, em que pese a dicotomia que existe entre a psicologia ser ciência ou não, que academicamente existe essa discussão, porque o objeto de estudo é a própria psique, é a subjetividade, e a ciência muitas vezes não tem esse instrumento de avaliação. A gente tem que considerar que, quer queira, quer não, um avanço teve, sem dúvida alguma. Mas no começo tudo foi muito diferente. Se a gente considerar a escola de Wundt, que era uma escola experimental, que tinha muito mais um pensamento filosófico, dentro do comportamento, das reações humanas, dos estímulos humanos, e a gente vai também para Charcot, na sua PTR, quando veio esse pensamento também sobre estudar sobre a neurose, e começaram a fazer pesquisas sobre essa realidade, a gente vê que avanços vão acontecendo, a criatura humana vai querer buscar, está sempre buscando entender o que é isso, por que essas coisas acontecem. Naturalmente, essa época, Pierre Janet também trouxe estudos e começou a aprofundar algumas coisas sobre a neurose, e coube naturalmente a Freud trazer a psicologia da neurose, onde ele traz um aprofundamento diferenciado, sobretudo porque ele olha para algo importantíssimo para nós espíritas, que é a questão do inconsciente. Quando ele entra no inconsciente, embora seja inconsciente pessoal, ele naturalmente oportuniza nós espíritas ter um olhar espiritual sobre isso. Então, quer queira, quer não, a gente vê uma evolução no próprio caminhar das coisas. Saiu daquela ideia da neurose propriamente dita e só do comportamento humano. A psique diz outras coisas. De maneira que a gente fica tão claro isso que todos os psicólogos, na verdade não eram psicólogos, né, que construíram esse pensamento, os nomes que falei, Charcot, Wundt, Pierre Janet, todos eles foram médicos, né? Lacan foi médico, Sim. Freud médico, Jung médico. Então não tinha A psicólogo de psicologia formação. nasce desse campo médico, né? Exatamente, exatamente. Então a gente não pode negar a contribuição que esses homens deram. Então a gente vê que o Nascedouro vem de uma expectativa e de um estudo que começou desse jeito, mas que a tendência é evoluir para a subjetividade efetivamente. E para mim, a gente vai falar isso lá na frente, né? Provavelmente o cara que de fato fez isso acontecer e trouxe instrumentos maravilhosos chama-se Carl Gustav Jung, e provavelmente a gente vai falar dele aqui. Você vai me perguntar alguma coisa sobre ele. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas vamos fazer essa trajetória Vamos lá. aqui nesse pensamento. Quando a gente pensa que a psicologia avançou, me vem à mente assim: depois do mecanicismo, depois daquele experimentalismo de Wundt, né, a psicologia dentro do laboratório, se medindo comportamentos, veio o estudo da mente, veio o inconsciente. Esse foi um grande avanço, sem dúvida. E aí eu te pergunto, Luciano, será que esse estudo da mente não seria uma própria inquietação do espírito? Porque o que é a mente, né? O que é a psique? Acredite que na academia ainda há quem diga que a mente, a depender da corrente teórica, da escola teórica, há quem diga que a mente está no cérebro. Ora, será que a gente está nas células? Né? Onde é que está o comando disso tudo? Como é que você Isso. vê isso? Esse avanço da psicologia e o espírito que somos nós. Como é que você vê isso? Eu estive ouvindo um vídeo da Casa do Saber falando desse histórico interessante que você está perguntando. Há uns 30 anos foi feita uma pesquisa sobre quantas linhas da psicologia existem e chegaram à conclusão que existem em média de 500 linhas de psicologia. E, naturalmente, existem basicamente 10 a 15 que são seguidas e todas as outras que surgiram usam como base aquela realidade ali. Então, a gente nota claramente que a psique humana começa a buscar uma mudança, começa a inquirir determinadas coisas importantes, porque para atender à complexidade da mente, há que surgir alguns elementos aqui na vida, como a gente vive, para poder entender alguns comportamentos e algumas reflexões e, sobretudo, a intimidade do ser humano. Não é possível a gente saber da intimidade das pessoas. Nós estamos conversando aqui agora, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo em sua mente, como você não sabe o que está acontecendo na minha. Isso é um mistério, isso é curioso, porque está dentro da complexidade. Naturalmente, a psicologia avançou, e avançou muito. A gente vê que existe na própria economia, né, no próprio empresariado, na psicologia ligada à área econômica, psicologia jurídica, psicologia escolar, psicologia do esporte, várias psicologias tentando entender, equacionar situações que a psique humana
está buscando resolver. Haja vista que na psicologia jurídica, muitas coisas que acontecem na avaliação psicológica vai mudar todo o quadro de alguém que estaria avaliando ali só o cérebro e o comportamento da pessoa. Ele vai avaliar a subjetividade humana naquela realidade, tanto no esporte como em todas as áreas. Então, é um absurdo o avanço que teve nesse sentido, por conta de entender a dinâmica psíquica do ser humano. Agora, eu destaco aí a psicologia clínica. Eu acho que a psicologia clínica ela consegue ter maiores possibilidades por ter um contato como nós estamos tendo aqui agora, e a gente tem com os pacientes, onde a gente leva de média de 50 minutos, às vezes até 1 hora, dialogando sobre problemáticas semanalmente, e a gente consegue aprofundar mais as coisas do próprio indivíduo e no nosso próprio processo. Então, eu entendo que esse avanço, sair do mecanicismo desse comportamento para a subjetividade, está aí a grande riqueza da psicologia, creio eu. Ô, Luciano, já que você falou dessa relação com a clínica, com o paciente, com o humano que está ali, eu queria que você me falasse um pouquinho do perfil do profissional, do psicólogo, da psicóloga. Como é que a gente se coloca diante desse humano que está ali? Que para algumas escolas é o cliente, para outras é um paciente, e para ambas as terminologias há controvérsias, né? É cliente, é o mercado, mas é um paciente, ele é tão paciente assim, ele não é ativo no processo dele também. E o profissional diante disso, Luciano, como é que você vê isso? É interessante porque nesse próprio vídeo a gente viu alguma coisa falando sobre o norte da Europa, a Austrália e até a América Latina. Nas academias já é proposto para os profissionais, os alunos, futuros profissionais de psicologia, o entendimento de um olhar muito mais humano sobre a criatura. Não se deter pura e simplesmente a sua técnica, a sua maneira de pensar e aquela escola que a pessoa adotou. Levando a entender que a complexidade e a relação do ser humano no atendimento com as pessoas é muito mais importante do que a técnica que você apresenta. Eu vou falar disso também naturalmente quando nós falarmos sobre Jung, o pensamento dele sobre essa realidade. Ele diz, olha, a gente precisa estudar tudo, a gente precisa procurar entender todas as coisas para poder de fato entender o ser humano. Então, como é que pode você ser de uma escola, seja ela qual for, e você não usa uma linguística para entender o ser humano? Você não usa um pensamento filosófico, né? Você não usa outras ideias da própria cultura, do próprio povo que está ali vivendo, da cultura da família, o estado que as pessoas vivem. Então, é um contexto de muita informação que está claro que as academias começaram a olhar, tem mudado nos últimos anos. E creio eu que quanto mais o profissional olhar para isso, ficar mais eclético nesse sentido, ele vai ter melhores possibilidades de se tornar um profissional melhor. Acabou aquele tempo, digamos assim, ou está acabando, em que muitas vezes o profissional, quando via o seu paciente, atravessava a rua para não encontrar com ele. Não ou era? que o paciente vai ficar sentado na cadeira, falando sozinho, e eu vou ficar calado. Então, isso está cada dia mais deixando de existir, porque os profissionais estão entendendo que eu preciso olhar no olho da criatura humana, eu preciso dialogar com a criatura humana. São duas pessoas ali construindo uma história, né? Vejo desse jeito. Não sei se respondi exatamente o que você perguntou. Luciano, respondeu e me veio logo uma outra questão, né? Você trouxe a psicologia como... A psicologia, ela é muito ampla, né? Ela é muito vasta. Ela é vasta em si mesma, porque a gente vê dentro da própria psicologia, a gente vê várias escolas, são várias abordagens. Você trouxe isso de uma forma muito legal. E a gente vê também uma riqueza da psicologia na interface com várias áreas do conhecimento. Então, a gente tem a psicologia do trabalho fazendo a interface com a administração de empresas. A gente tem a psicologia escolar fazendo a interface com a pedagogia. A gente tem a psicologia do esporte, a psicologia do trânsito. A gente vê essa pluralidade dentro de uma disciplina de uma profissão chamada psicologia, né? E a gente vê a importância. Isso certamente está diretamente ligado à complexidade que somos nós, seres humanos. Eu queria agregar a sua fala, muito bacana. Isso para mim é o espírito. É o ser espiritual que está fazendo isso. Ele impulsiona essa realidade. Ele faz isso acontecer. O personagem não tem como resistir a isso, porque isso é natureza. Acho que a gente vai terminar falando disso um pouco mais e aprofundar. E por mais que as academias, por mais que os profissionais se limitem a determinadas coisas, eles vão ter que romper essa barreira. Essa bolha terá que ser furada, porque é a alma querendo. É a alma querendo. Mas a gente não vai falar, já pode ir falando. Pode ir aprofundando. Vamos lá, faça sua pergunta. Bom,
Então, Então a gente entende que essa dinâmica vai para o psiquismo. sim, Ela caminha para o psiquismo, ela vai de encontro ao psquiquismo. Porque quando chega nesse campo psíquico, fica sem resposta. Então tem que aprofundar. E para aprofundar tem que olhar para si. E olhar para si é entrar num ambiente desconhecido, um ambiente que normalmente as pessoas não visitam. Haja visto o que está acontecendo agora com o coronavírus. As pessoas estão vivendo uma experiência de ter que conviver com elas próprias, além de conviver com o outro dentro de casa. Mas, sobretudo, conviver consigo mesmo. É uma tarefa difícil, mas é uma imposição da própria natureza para a gente despertar a consciência para si. dentro disso, Luciano, dessa complexidade que é esse ser humano, dessa necessidade que se impõe no mundo, né? A gente encontra também pessoas, principalmente nos dias de hoje, onde a ciência está muito em voga por conta do que a gente está vivenciando. E, sem desmerecer a ciência de forma alguma, então há quem defenda que a psicologia deve tornar-se uma área cada vez mais científica, né? O que você pensa disso? Que a psicologia deve seguir essa tendência da ciência dos dias de hoje? É uma tendência, realmente é uma tendência? Onde fica a psicologia diante disso? Há um lugar para o espiritual também nesse contexto, Luciano? Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. A minha ideia, Geisa, é que a psicologia deve estar no seu campo de psicologia. A psicologia deve buscar cada vez mais entender cientificamente as coisas. Porque se ela não fizer isso, ela vai envezar. Porque se ela misturar psicologia com religião, isso é complicado. Então, eu penso que a psicologia precisa de espiritualidade. Aí sim, espiritualidade. Não necessariamente religião. Porque se ela fizer isso, ela perde o papel dela. Então, eu acho que a psicologia tem que ficar no lugar dela e a religião tem que ficar no lugar dela. E a espiritualidade vai surgir. É como se fosse tese, antítese e síntese. Sim. Ou seja, a síntese é a espiritualidade, que vai ampliar para muito mais coisas. Então, falta a psicologia e a espiritualidade. E falta a espiritualidade porque é o próprio indivíduo profissional ou a situação acadêmica que se limita a histórico acadêmico, a seguir só um padrão, sem olhar para outras coisas. Mas se a gente for olhar o pensamento filosófico, os filósofos foram construindo pensamentos e ideias, um à frente do outro, cada tempo. A psicologia vai ter que acontecer a mesma coisa. Isso vai ter que acontecer. Vai ter que ter um avanço, porque o homem vai buscar isso, digamos assim, dirigido pelo ser espiritual, né? Então, eu penso que deve ficar cada um em seu lugar. Entretanto, falta nas duas, tanto na religião, como na psicologia, como na ciência, falta espiritualidade, disponibilidade, né? Disposição. Estar atento a outras coisas que não estão no nosso domínio. Como Jung disse, né? Olhar o irracional, que a gente vai olhar um pouco sobre isso na enantiodromia. Olha, o irracional está dizendo coisas. Se você considerar a mediunidade para nós espíritas, as comunicações acontecem no inconsciente, né? Acontece de forma irracional e traz para a racionalidade para alguém dizer alguma coisa. Então, isso precisa ser estudado, isso precisa ser lido, precisa ser analisado, porque há aí um recado, há aí uma informação, há um diálogo entre o ser humano e esse inconsciente. Ele está chamando a atenção o tempo inteiro. Estamos vivendo isso exatamente nesse momento, a meu ver, com o coronavírus. Luciano, vamos falar então, você trouxe a enantiodromia, vamos falar sobre isso. Jung trabalhou muito em cima disso. Explica para a gente, para quem está te ouvindo, o que é isso, e eu queria também que você já trouxesse concepções de bem e de mal, como é que Jung trabalhava isso, qual a importância disso para a prática da psicologia. Bom, veja, a enantiodromia é um pensamento de filósofo, eu esqueci agora especificamente o filósofo que trouxe a enantiodromia, mas a enantiodromia, na linguagem da psicologia analítica, até onde eu conhecia, até onde eu comecei a entender, uma coisa ainda de certa forma incipiente, quando a energia se transforma em outra realidade, em outra coisa, né? Digamos assim, né? Se transforma no seu oposto. Então, quando a gente vai falar de bem e de mal, e eu gosto disso nas obras de Allan Kardec, quando ele traz, por exemplo, o céu e o inferno, trazendo a ideia de que, ora, se eu sou uma pessoa que ama o meu filho, minha esposa, ou quem quer que seja, e eu fui bom, vou para o céu, e minha esposa ou filho, quem quer que seja, vai para o inferno, eu não estarei feliz no céu porque a pessoa que eu amo está no inferno. Quem está no inferno não estará feliz porque está no inferno e porque a pessoa que ama está no céu. Essa separação não poderia ter vindo da divindade. Isso é uma questão humana, isso é uma concepção humana. E aí entra exatamente um pensamento que a gente pode ter sobre bem e mal, que isso é dialético, né?
a enantiodromia é a dialética da vida. Nada pode ser absoluto. Mais do que nunca, a partir de 1950, com a ideia quântica, cada vez mais isso cai por terra. A gente não pode dizer que uma coisa é eminentemente mal e outra coisa é eminentemente boa. As coisas podem se inverter, vai depender de quem está olhando, de quem está usando aquela forma de pensar, o olhar que está se tendo sobre aquilo. Então, a enantiodromia traz muito claramente com Santo Agostinho. Santo Agostinho defendeu muito tempo na vida dele, durante 10 anos estudou o maniqueísmo. Depois que ele se tornou cristão, ele aí polarizou, ficou com o cristianismo falando mal do maniqueísmo, na contramão dessa realidade. A mesma coisa aconteceu com Nietzsche, né? Quando ele tinha admiração a Wagner. Depois que ele trouxe alguns outros conceitos, ele teve Wagner como um opositor, alguém que ele teve que ter uma certa antipatia. Ou seja, ele focou numa coisa só e virou um fundamentalista, porque aquilo passou a ser uma verdade absoluta e exclua as outras realidades. Então, a enantiodromia é a tensão entre os opostos. E penso eu o seguinte, se são dois opostos, existe um percurso aqui no meio. E quem consegue entrar no meio e olhar para um lado e para o outro, vai ser muito mais feliz, vai entender muito mais a vida, entender tanto um ponto quanto o outro. Essa dicotomia é dentro de mim. Então, quando eu olho para o universo, quando eu olho para o planeta, o mundo, a gente vê o mundo numa diversidade absurda. E não olhamos a diversidade real que estamos dentro de nós. Então, eu tenho um conceito interno sobre isso, mas o mundo me diz outra coisa. E aí as pessoas ficam com culpa. Vem a religião, por exemplo, e fala que tal coisa é má e tal coisa é boa. Quem é o bom? É Jesus. Quem é o mal? Qualquer coisa que vai na contramão de Jesus. Eu não consigo ser igual a Jesus. Eu não consigo fazer as coisas que Jesus fez. Então, eu sou mal? Não. Há que se ter a dialética para entender a enantiodromia e ver que essa tensão entre uma coisa e outra é olhar para si. Até onde eu posso ir? Até onde sou eu? O que é que para mim é verdade? O que é que para mim não é verdade? Qual caminho eu devo percorrer? Então, a enantiodromia entra aí de uma maneira fantástica para desconstruir muitos conceitos que escravizam o ser humano, sobretudo conceitos religiosos, que de fato escravizam e limitam o ser humano de caminhar mais. Parecendo até com alguns comportamentos científicos. Quando trava determinadas coisas, só prejudica. Embora a natureza vai se encarregar de furar essa bolha. Não tem jeito, a natureza vai fazer isso. A gente fica pensando nessa coisa do encastelamento, né? Cientificista. É isto e ponto final, ou é aquilo e ponto final. E eu fico pensando na prática da psicologia também. Há um tempo, mas a gente ainda consegue perceber isso, que determinados profissionais, eles dizem assim, não, eu sou comportamentalista, ponto. Eu sou psicanalista, ponto. Eu não abro mão, não quero entender o que você está me trazendo da Gestalt, eu não quero entender o que você está me trazendo da psicologia analítica em Jung, não. E o junguiano vai dizer que Freud, ou entende... E isso, pouco a pouco, a gente vem percebendo uma certa mudança nisso. Quando a gente pensa nesta mudança, de você utilizar algumas técnicas, algumas manobras pontuais, mesmo você tendo a sua abordagem, mesmo você tendo a sua técnica, a sua escola, né, que te dá o lastro, mas isso não impede que você... saia desse encastelamento e use para uma determinada situação com o seu cliente, com o seu paciente, que você use com aquele humano que está ali diante de você em determinada circunstância, que você use uma manobra de outra corrente. Como é que você vê isso, pensando neste avanço da psicologia, lidando com o espírito complexo que está ali na frente do psicólogo, da psicóloga? Geisa, eu vou dizer uma coisa, você faz a pergunta, você mesma responde, você é fantástica. É maravilha. Não, eu estou gostando muito, cara, você é muito fantástica. Porque você ampliou bastante. Eu quero que você diga como você vê isso aí. Como é isso para você? Como é que você vê isso? Isso. Então, veja, hoje já existe o que você mesmo já falou, né? Uma outra forma de olhar para as coisas. A gente viu isso nesse vídeo, né? Essa amplitude que a coisa traz, que é o ecletismo teórico. Dentro da ideia do ecletismo teórico, começa a se entender que dentro das academias já está se trazendo que as ferramentas que devem ser usadas para atender o ser humano não pode só ser a minha. Como você disse, um comportamentalista, eu vou usar só isso para resolver essa questão e não vou olhar para outras coisas. Já existe esse ecletismo, eu preciso olhar para outras coisas, eu preciso ir em determinados ambientes, frequentar determinados ambientes do saber e do conhecimento para atender aquela necessidade, aquela realidade ali. E Jung foi muito feliz, é por isso que, de fato, a gente tem que dar uma olhada mais substancial nele, porque ele já propôs isso no tempo dele. A gente fazia esse ecletismo teórico dentro da realidade do ser humano.
Então, o ecletismo teórico é você vai usar as teorias que vai atender a necessidade daquele paciente. Então, eu vou consultar lá na psicologia analítica, eu vou consultar na psicanálise, eu vou consultar no TCC, eu vou consultar na humanista, quer dizer, eu vou buscar atender essa pessoa dentro de uma técnica que se adequa àquela realidade da relação que eu estou tendo com aquela pessoa. E a outra coisa do pragmatismo clínico, né? Onde a gente vê a prática, tira elementos de teorias Sim. para exatamente ter essa escuta. Um profissional de psicologia, que seja um psicólogo junguiano, jamais vai pensar que eu não vou fazer, eu não vou buscar aqui, não vou buscar ali, para atender a criatura. Muito pelo contrário. Jung propõe exatamente essa realidade. Até porque hoje a psicologia vê uma multifacetada possibilidade, né? O que seria essa multifacetada, né? O que seria? Seria o ser humano, ele está num contexto onde os genes envolvem 50% da realidade dele. Ele é envolvido por esses vetores que geram nele comportamentos. Os outros 50%, se é que a gente pode dizer desse jeito, naturalmente são coisas da convivência, da sociedade, da cultura, da família, dos desejos, da amplitude que a vida pode estar trazendo e que também pode ter a ver com experiência da infância, experiência da adolescência, da idade adulta e tantas outras coisas. Então, o ser humano é um multi. Então, eu, para ser um psicólogo que atenda bem na realidade atual, século XXI, é ser multi. Eu preciso ser multi para poder olhar para isso e enxergar com clareza o que a criatura humana precisa e não o que eu quero. Isso eu já falei aqui nesse instante, na Europa, no norte da Europa, Austrália, América Latina, já está se trazendo isso nas academias, nas faculdades, para as pessoas terem esse olhar realmente diferente. Dentro disso, a gente vê uma atividade terapêutica continuada, ou seja, não tem mais aquela relação entre o profissional e o paciente distante. Há uma aproximação entre essas pessoas. As pessoas já estão mais juntas, já conseguem, o profissional já consegue ver que a terapia não fica só ali dentro do site terapêutico, saindo dali a se fazer coisas. Existem recursos hoje da própria tecnologia, como está acontecendo hoje com o coronavírus. Meus pacientes, todos eu estou atendendo via Skype, né? Então, hoje os pacientes são convidados, convocados a terem tarefas a desenvolver. Nós, junguianos, também fazemos isso de acordo com a necessidade de cada paciente, para manter o elan, o vínculo, como diz Elan, digamos assim, o Espírito André Luiz, no livro Missionário da Luz, para atrair e criar um vínculo, de fato, espiritual com aquele indivíduo onde eu estou tentando entender ele está tentando me entender, construindo duas realidades muito importantes ali. Então, é uma postura terapêutica ativa. Hoje, o paciente não frita na sua própria banha. Hoje, o psicólogo não diz a ele que pegue o barco e vá sozinho, não. O psicólogo vai na beira do mar com ele e explicar a ele como é que ele entra no barco. Se for preciso, entra no barco com ele. Não vai tomar o leme da mão dele, não, mas vai ajudar ele com o leme. Não vai tomar o lugar dele, mas vai estar do lado dele dizendo, eu estou aqui, você vai contar comigo. Essa é uma realidade. E eu estou vivendo essa experiência com alguns pacientes. Tem gente até que não é nem meu paciente, eu estou atendendo, e são pessoas que estão com pânico, tendo crise de pânico. Eu tenho conversado muito, e às vezes falo com a pessoa 3, 4 vezes ao dia, por essa insuficiência de si, por essa dificuldade. Imagine que o psicólogo hoje tem que olhar desse jeito como profissional, para estar de mãos estendidas, ou seja, 4 mãos, a mão do paciente e as suas 2 mãos para caminhar junto, né? Então, hoje, quem não faz isso vai ficar para trás, vai ficar ultrapassado, porque a relação humana, a humanidade do profissional precisa aparecer aí. Ô, Luciano, como seria Jung nos dias de hoje trabalhando assim? Você pode aumentar a sua voz um pouco, que estou ouvindo baixo a sua voz. Como seria para Jung trabalhando hoje, século XXI? Você consegue fazer essa analogia, trazer Jung, como era Jung, como Jung pensava, como ele funcionava diante de outro ser humano e como estaria Jung hoje? O que Jung teria a nos ensinar hoje, no século XXI? Eu penso, diante dessa pergunta, o seguinte. Para mim, Jung está aí, mas não está fisicamente falando. Que a gente não conseguiu alcançar ainda, pelo menos eu em particular, o tamanho do pensamento dele, né? A gente imagina que, mediante essa realidade, Jung sempre trabalhou com hipóteses. Ele não fechava nenhuma questão. Eram hipóteses, analisava a hipótese, ou trazia várias hipóteses sobre determinadas realidades para o próprio paciente, construindo com ele ali, descobrir suas realidades. Novos enfrentamentos, né? Nova forma de olhar, né? Digamos assim, né? Testado sessão por sessão, né?
E ele foi muito inteligente quando ele encontrou a ideia do simbolismo nessas imagens e trabalhar essas imagens como ferramentas de amplificação, onde o inconsciente estava falando com o paciente. O inconsciente estava falando com a pessoa, dizendo à pessoa alguma coisa que precisava ser traduzida através de um diálogo, né? Olhando para a cultura, para a ancestralidade e tantas outras coisas. A mesma coisa servindo para ele como profissional. Então, eu penso que Jung está aí, a gente tem que descobrir as coisas que ele trouxe e tentar atualizar o pensamento dele, né? A gente olha para Kardec e diz a mesma coisa, do ponto de vista espírita, para a gente ver que há muita coisa a se descobrir sobre essa ciência, né? Sobre esse pensamento, essa realidade. Me diga uma coisa, Luciano, como era, para Jung, como era a espiritualidade? Isso tinha alguma importância ou alguma relação com o desenvolvimento da personalidade do sujeito, na visão de Jung? Como era a espiritualidade para Jung? Perfeito. Uma pessoa que tem a capacidade de autotranscendência são pessoas consideradas mais maduras, inclusive nas empresas, né? As pessoas que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida, elas conseguem se relacionar melhor nos seus campos de realidade, né? Então, na modernidade acadêmica, digamos assim, o profissional, o médico que conseguiu inserir na psicologia clínica o pensamento de espiritualidade chama-se Carl Gustav Jung. Para ele, a espiritualidade humana é um fator fundamental para o desenvolvimento da personalidade. Sem essa ferramenta, fica difícil entender a própria criatura humana, né? Sem esse processo de desenvolvimento, olhando para a espiritualidade. Então, espiritualidade para ele é uma ferramenta, é um instrumento que o ser humano tem e que não pode ser esquecido. Quando ele dividiu isso com Freud, na verdade Freud rompeu com ele, um dos motivos foi esse aí, não foi só a questão da libido, né? Freud não queria estudar, ele queria estudar as questões religiosas e Freud não quis estudar essa realidade. Freud achava que isso seria ocultismo, seria focar no que ele chamou de pensamentos mágicos de maneira infantil ou coisas infantis. Jung vem e diz, não. Isso serve para o desenvolvimento da personalidade, está na dimensão fundamental do ser humano, né? Essa espiritualidade são comprovadas hoje através de pesquisas médicas que pessoas espiritualizadas têm outro grau de resultado, como cardíaco, como qualquer outra doença. Existem hoje estatísticas provando isso. Então, Jung foi o médico psiquiatra que mudou o pensamento da psiquiatria e do psicológico no ser humano, quando ele estudou o inconsciente pessoal, que Freud só foi até o inconsciente pessoal, e ele traz a ideia do inconsciente coletivo, né? E os arquétipos. Quando ele traz essa realidade, ele revolucionou tudo na psiquiatria e na psicologia, e nesse inconsciente coletivo ele encontrou o material arcaico da humanidade, né? Psíquico, né? Do inconsciente profundo, onde ele traz a coisa diferente de Freud, que ficou só no inconsciente pessoal. Então, nesse ambiente do inconsciente coletivo, né? Que são atemporais, digamos assim, está em todas as épocas da humanidade, existem em todos nós e em todas as épocas. Então, os arquétipos, ele considera que o arquétipo principal do ser humano é o arquétipo de Deus, onde ele diz que, inclusive, tem a marca de Deus. É o self, que é um arquétipo também de uma consciência mais de totalidade, que vai fazer com que a gente encontre a marca de Deus, a imago Dei, essa realidade. Então, Jung abre um espaço aí, quando ele traz isso, unificando essa totalidade a partir do arquétipo de Deus. Então, ele unifica o ser humano. Ele olha para um aspecto que ninguém nunca olhou. Ele vai para um ambiente onde ninguém nunca penetrou, nunca ousou falar sobre isso. Então, ele foi feliz e aponta para nós, enquanto espíritas, não que ele fale de espírito desse jeito que a gente fala enquanto espírita e de espiritismo, mas fica claro que ele abre um campo que não tem, Geisa, como você entrar nesse espaço aí, consciência, essa ciência acadêmica. Isso é uma experiência que vai envolver a questão eminentemente pessoal. Então, ele vai adiante quando ele diz que a psique ela é teleológica, ou seja, a psique ela é propositada, ela tem uma finalidade, ela tem um lugar que ela vai, ela está indo para algum lugar, ela tem um propósito específico. Dentro desse propósito específico, Jung descobre que o propósito da evolução do ser humano é a individuação, é se tornar um homem psicológico, é se tornar um homem onde ele consegue entender a ele é ele em qualquer lugar que ele esteja, respeitando e convivendo com a sociedade que ele está. Então, isso dá uma modificada significativa no olhar da psicologia, apontando para uma espiritualidade que está focada no indivíduo. Então, a estrutura religiosa é mantida, porque a religião está aí como instituição, mas a religião pessoal, e aí Adenauer é feliz quando escreveu esse livro, e quando a gente lê, vê claramente que ele se baseou nas obras de Jung para olhar para aquilo ali, alguns filósofos naturalmente,
onde a religião pessoal está dentro de mim, eu preciso descobrir ela. Tanto é que tem ateu que diz não acreditar em Deus, mesmo quando ele diz isso, ele está usando uma ideia. Existe alguma ideia sobre isso? E essa A ideia ideia de Deus está dentro dele. Ele tem essa marca divina. Como se fosse uma Então, Jung foi o cara que fez isso. Fantástico demais, fantástico. Concordo com você. Jung também tinha uma ideia, era a ideia de neurose, uma ideia de neurose do nosso tempo, uma coisa meio que ligada a fim de mundo, aquele sentimento de inutilidade que era acompanhado de um vazio religioso, já que estamos falando dessa espiritualidade, né? Então, como é isso? Como é essa neurose do nosso tempo? Porque, embora Jung tenha trabalhado esse tema lá atrás, a gente hoje está vivendo algo muito próximo, acredito eu, né? Você que vai nos dizer agora, Luciano, como é isso, essa tal de neurose do nosso tempo para Jung? Quando a gente vê a neurose e a histeria, olhando lá para Pierre Janet, olhando para Charcot, olhando para Wundt, o estudo era sobre neurose, até histeria, sobretudo depois, com Freud, onde a gente vê que havia um olhar para o comportamento e para reações químico-cerebrais, e não para a psique humana. A gente olhando a neurose hoje no século XXI, tendo um olhar junguiano para isso, a gente vê que a neurose tem muito a ver com pessoas que não têm experiências de silêncio interior, de vida interior, de valores interiores. Estão muitas vezes focadas e vivendo uma realidade do mundo externo, buscando no mundo externo respostas que só o mundo interno pode trazer. Então vira uma neurose, e aí gerando até determinados problemas, porque a pessoa não tem conhecimento de si. Quem é a personalidade? Quem é Geisa? Quem é Luciano? Não há esse diálogo. E naturalmente, quando vem um evento como esse que está acontecendo agora, essa neurose generalizada de certa forma com algumas pessoas por conta do coronavírus, levar a pessoa a estar de encontro com a sua enantiodromia, o seu mundo interior e a realidade do mundo externo. Quem tem consciência de imortalidade, quem busca viver a imortalidade, vê o espírito, independente do ponto de vista religioso, mas vê o espírito como Jung propõe, dá outro sentido à vida, dá outro significado às coisas, vê as coisas de maneira diferente. Não sei se você concorda com a ideia, mas eu acho que você ia perguntar mais alguma coisa, né? Super concordo com essa ideia. E essa ideia de fim de mundo, essa neurose dos nossos tempos, isso remete também. É um momento que as pessoas estão sujeitas a um isolamento involuntário e essas pessoas entram em contato com algumas questões de si próprias. E essa coisa dessa proximidade de uma morte iminente, todo dia uma contagem de números de mortos, é como se viessem à tona e a pessoa projetasse suas próprias mortes internas, né? Projetasse no mundo essas mortes internas. Sim, diga. Por favor. Pode falar, pode terminar. Com você. Eu já ia fazer uma pergunta para que eu queria que você comentasse sobre isso. Como é que você vê essa questão da proximidade da morte? Como é que Jung lidava com isso? E você falou muito bem, né? Quando a gente se vê espíritos imortais, a forma de lidar é diferente. Só que a gente vê nas casas espíritas, na nossa casa, na sua casa, provavelmente, a gente vê pessoas que ainda vivem atemorizadas com esse medo da morte. Jung, ele foi o homem que mais fez leitura de sonhos. Ele fez leitura de mais de 20 mil sonhos. Um sonho que ele teve dias antes dele desencarnar... 20 mil é um bocadinho, né? 20 mil. No hospital psiquiátrico em Zurique, maior hospital psiquiátrico da cidade na época, e ele trabalhava lá. Ele teve um sonho onde ele viu uma pedra grande, e estava escrito na pedra o seguinte: para você, este é o sinal de integridade e unidade. Foi o sonho que ele teve. E olha como ele tratava o sonho. Eu só quero acrescentar isso em relação à pergunta anterior. Assim como a planta produz flores, a psique cria símbolos. Logo, leva a gente a entender, nessa pergunta que você fez agora sobre o medo da morte e como Jung via essa realidade e tudo mais, a gente vê muitas vezes que falta nessas pessoas um propósito. Porque se a psique ela é propositada, ela está indo para algum lugar, lembra aquela passagem do Evangelho de Jesus, onde ele plantou o tesouro. Onde está o tesouro? Onde está o reino dos céus? Está dentro de mim. E Jung propõe, quando ele descobre a marca de Deus, o tesouro é o ser espiritual. E mergulhar na busca disso é um desafio para todas as pessoas. E aí não só é o psicólogo profissional de psicologia,
É o ser humano é convocado constantemente a isso. E esse momento, a gente está vivendo esse convite. Vá buscar o seu tesouro. O seu tesouro E o seu tesouro não está escrito nos livros. Um sentido e um significado para a sua da vida. vida. Não é? Entende? Então, esse desespero, esse medo, essa morte, pode ser a morte de determinados valores, que é perder a inconsciência e tomar consciência de coisas. Então, morre a inconsciência e nasce a consciência de vida, né? Para se tornar autodeterminado e por aí vai. Adenauer é muito especialista nisso. Autodeterminação, autotransformação, autoiluminação. E você, como você vê isso? Autodeterminação, autotransformação, autoiluminação do indivíduo e o seu papel de psicólogo com essa pessoa, humano, espírito que está ali diante de você, para você trabalhar esses aspectos. Como é isso? Eu sei que depende de cada pessoa, né? Mas como você vê, você é o profissional. Jung tem uma frase que ele diz que domine todas as técnicas, domine todos os conhecimentos, saiba tudo sobre suas técnicas e tudo mais. Agora, quando você estiver diante de um ser humano, você está ali diante de uma alma. É uma alma olhando para outra. Logo, ele está dizendo, continue estudando, fazendo o que você tem que fazer. Mas na hora que você for conversar sobre o ser humano, vá se despir de você mesmo, dos seus conceitos, e escute aquela pessoa. Então, não é uma tarefa fácil. Nós temos uma tendência de inclinar para determinadas coisas. E só um trabalho terapêutico pessoal, só uma terapia pessoal, é que você consegue cada vez mais ser menos enviesado com seus pensamentos e suas ideias para não trazer para aquele paciente, para aquela pessoa, questões que não tem nada a ver com o processo dela. Então, é uma coisa complexa, não é uma coisa simples. Uma coisa interessante que acontece aí, inclusive, é que os psicólogos devem fazer supervisão, tratar dos assuntos dos seus pacientes, dialogar sobre os assuntos, para poder buscar entender e se atualizar nessa realidade. Ver como o colega vê uma coisa, ver como vê outra, e dentro desse estudo construir um pensamento onde a gente consegue ver que o ser humano é a coisa mais importante que pode existir. Hoje a gente tem um grande laboratório, tendo que viver dentro de casa com esposa, com filho, numa carga horária muito maior, 24 horas por dia, vivendo as dificuldades das diferenças e por aí vai. E quem tem um olhar espiritual sobre isso, Geisa, que é um investimento pessoal, aí você tem que ter o seu próprio investimento. Sim. Aí você vê uma grande escola, um grande laboratório, onde você pode crescer muito nesse momento. Esse momento é um momento de aprendizado. Concordo com você. E a gente pensando em espiritismo, o que os espíritos trouxeram para Kardec sobre lei de progresso, não há uma involução. Então eu não tenho como pensar que esse momento que a gente está passando seja um momento ruim. Eu acredito que sim, muita coisa vai sair do lugar. E é muito interessante, você traz essa questão da convívio familiar, né, das dificuldades. Esta semana eu tive que lidar também com situação difícil, eu tive que ligar para a pessoa, um casal, e eu digo, meu Deus, como é que pode, né? Então, dentro de 4 paredes, só tem os dois, e a coisa meio que se pegando, e a gente tendo que intervir de uma forma que leve um pouco de luz, né? de sossego, de que enxergue a importância desse momento para esses espíritos. Luciano, a gente está quase encerrando. E para a gente encerrar, eu gostaria de fazer um convite a você. Eu queria que a gente encerrasse essa entrevista nossa, esse bate-papo, te pedindo para você dar uma sugestão. Que sugestão você teria para que nossos ouvintes, essas pessoas que nos assistem agora, que eles preservem a sua saúde mental nesses dias desse isolamento que não é voluntário, esse isolamento involuntário, né? A gente está vivendo uma fase de mudanças, de incertezas, cada dia a sua agonia, eu vivia dizendo isso lá no meu trabalho, gente, calma, cada dia a sua agonia, porque amanhã já é outra novidade, um dia fecha isso, outro dia fecha isso e mais aquilo. Então, é um período de muitas incertezas, não sabemos quando isso tudo acabar, que a gente desembarcar desse momento, como é que estará a nossa vida, como é que estará a vida social, a vida profissional, e nós mesmos não sabemos, né? Tem uma grande incerteza. Então, que sugestão, Luciano, você daria para a gente encerrar essa nossa entrevista, para esses nossos ouvintes, para preservar a saúde mental, para manter uma boa perspectiva no momento do desembarque, né, no dia de amanhã? Antes de responder essa pergunta, que eu achei ela belíssima, eu volto à primeira pergunta que você me fez, de uma experiência pessoal
Quando a Adenauer me ligou para a Semana Espírita, eu me lembrei na mesma hora que ele me fez um convite para fazer uma palestra no Centro Joana, quando ele era presidente, no Joana de Ângeles, e eu fingi que o carro deu problema. Eu menti dizendo que o carro deu problema. Eu disse que o motor do carro deu problema, então eu cheguei atrasado da reunião. Só que quando eu cheguei, tinha atrasado lá também. E ele terminou botando para eu fazer a palestra. Eu tentei fugir e não consegui. Então esse convite para mim é atualizando muita coisa, embora eu tenha feito palestras, outras na presença dele depois. Mas voltando à ideia, o pensamento de morte e de acabar as coisas é um pensamento religioso milenar, infantil, de que o mundo vai acabar. Eu acho até que o mundo tem um tempo de vida, como a lua, o sol também tem. Tudo vai acabar de fato, e nós somos seres espirituais. Quem nunca vai acabar é o ser espiritual, que é eterno. Esse não vai acabar nunca. Então esse é um pensamento infantil que dá uma ideia clara que essas pessoas, ou essa maneira de pensar, não dá ideia de continuidade da vida. Por isso tanto desespero, por isso tanto medo, tanta insegurança. O que é que a gente propõe para as pessoas nesse momento de dificuldade? Olhar a questão de espiritualidade, como a Adenauer traz no livro, né? Espiritualidade é a conexão do sentido superior da vida com Deus, é estar com Deus, é buscar o seu Deus, é buscar a conexão com o seu imago Dei, a sua marca é seu, você não precisa estar em lugar nenhum, basta você estar com você, você faz isso, né? Quando você se entrega à espiritualidade, a personalidade utiliza-se desse meio para favorecer a vida, para a vida frutificar, para dar flores. Isso é em você, é dentro de você. Vai além das práticas religiosas, ou seja, não é a prática religiosa que vai fazer minha espiritualidade. Olhando desse jeito, a gente encerrando dentro da pergunta que você fez, o que é que eu proponho às pessoas? É muito interessante porque eu estou fazendo isso comigo, já há muito tempo, de certa forma. Às vezes a Adenauer dizia assim, Luciano, você é preguiçoso, eu não entendia. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo porque ele dizia isso. Porque eu não sou preguiçoso. Não fique na inércia. Porque a tendência das pessoas é estar em casa achando que estão de férias, liga a televisão e fica vendo um monte de coisa. É inércia. Não faz um movimento, né? Não dê asas à preguiça. A preguiça vai bater numa hora dessa, inclusive, né? Encontre um sentido para a vida, encontre um significado para a vida. Porque não está fora, está dentro. Você está sendo convidado a fazer isso, encontrando em você essa realidade. Faça silêncio. Silêncio, gente. É hora de fazer silêncio dentro de casa. Fique quieto. Você vai escutar sua alma falar com você. Está dentro. E Jung provou isso. Vai estudar isso que você vai ver que está claro isso aí. É uma experiência muito pessoal. Você consegue fazer isso. Escute sua alma, né? Relacione-se com você. Tenha relação com você. Tenha prazer de estar com você. E eu tenho prazer de estar comigo. Eu não me lembro a última vez que eu acordei mal-humorado. Já tem muitos anos que eu não sei o que é isso. Porque eu comecei a entender certas coisas e a viver essa experiência em mim. E é muito saudável quando você vive com você. Você não é autossuficiente, mas você se sustenta. Quando o outro está, você se complementa. Mas você está inteiro com você. Isso é fantástico demais. É preciso avançar, é preciso não ter medo. Dentro dessa realidade, a gente vê a questão do mito. O mito traz uma história coletiva que explica fatores e acontecimentos humanos, né? Chamando a atenção de que são instrumentos simbólicos que retrata isso, e eu tenho como trabalhar isso. Não seja preguiçoso, não desista da vida, né? Procure encontrar em você o sentido da vida. Isso eu tenho dificuldade, eu vejo a dificuldade de meus pacientes, de pessoas que eu atendo no centro, encontrar o sentido da vida. Às vezes são pessoas bem empregadas, bem assalariadas, tem estrutura familiar, tem tudo, mas falta alguma coisa. E para nós tem a ver com esse espiritual, tem a ver com a não visão da continuidade da vida e o sentido da vida. Eu não tenho dúvida disso. E você fala assim, a preguiça. A gente está nesse período de um isolamento involuntário e a gente tende a deitar e assistir filme, assistir série. Observe, quando a gente faz muito isso, se não vem aquela sensação de tédio, que está muito vinculada à inutilidade, né? A lei do trabalho, a gente não se sente útil, né? É interessante isso. Adorei o nosso bate-papo. Adorei essas suas dicas do final. O conhecimento que você nos traz certamente enriquece muito. Está muito útil, é uma semente muito viva e importante para as nossas reflexões, Luciano. E eu quero, em nome da casa, te agradecer. Você aqui conosco, foi uma grande alegria. E desejo a todos bons momentos de reflexão, de encontro consigo mesmo, de silenciar, como propôs Luciano. Silencia a alma, aquiete-se consigo próprio. Está tudo certo.
Tudo é o que Com tem que ser. certeza. Tudo está Muito certo. obrigado também. Estou Um lisonjeado grande também com o convite. abraço nessa nossa entrevista à distância e até uma próxima. Beijo para todos. Obrigada, Luciano. Que entrevista! Foi muito boa. Luciano nos trouxe excelentes reflexões. Amanhã seguiremos neste clima, com uma mesa redonda que será mediada por Sandra Portela e terá como convidados Gisilene Santana, Eduardo Dantas e Luiz Carlos Farias, trabalhadores do Centro Espírita Harmonia. Olá pessoal, olá a todos os internautas que nos acompanham. Eu estou aqui para convidar todos vocês para a 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia, que tem como temática principal Psicologia e Espiritismo, Fronteiras do Saber. E quarta-feira, dia 16 de abril, às 20 horas, teremos uma mesa redonda que será mediada por mim, Sandra Portela, com 3 convidados. São eles Eduardo Dantas, Luiz Carlos Farias e Gisilene Santana. Os subtemas dessa mesa redonda serão Espírito e Identidade Sexual, Espírito e Nacionalidade e Ética e Corrupção. Venham conosco, participem! Esperamos vocês amanhã. Muito obrigada e uma boa noite.